O sistema de representação dos números. A notação posicional que usamos hoje se diferencia das notações mais primitivas, como por exemplo a romana, porque o mesmo símbolo é usado em diferentes posições em um número. No sistema romano, os símbolos para 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 são diferentes, e na posicional, dependendo da posição, o mesmo símbolo pode indicar valores diferentes. A grande desvantagem das notações não posicionais é que calcular com esses números era tão difícil que somente especialistas podiam fazê-lo. Além disso, como a notação é puramente aditiva, mais e mais símbolos são necessários à medida que o número aumenta. Note que na numeração romana não existe o número zero. A invenção da notação de representação posicional dos inteiros, atribuída aos babilônios e desenvolvida pelos hindus, teve enorme significado para a civilização. Ela simplificou muito as operações aritméticas, possibilitando o aprendizado da matemática no mundo moderno. No sistema posicional, um símbolo, ou dígito, retém seu significado, porém seu valor depende da posição em que este dígito é colocado no número. Por exemplo, em 1282, o último 2 representa as unidades e o outro 2 representa as centenas. Para explicar o sistema posicional, vamos inicialmente usar a base 10, isto é, o símbolo 0, 1 até 9, em que cada dígito representa um número por si só. Veja que o número 1573 pode ser escrito da forma a seguir. O lado direito da expressão mostra o número 1573 na base 10, isto é, na base decimal, escrito com potências do número 10. Tomemos agora a fração 239,07. Usamos exatamente o mesmo procedimento. Agora que conhecemos a regra, podemos escrever um número em qualquer base. Por exemplo, para 2561 na base 10, que representamos por esse valor entre chaves, escreve-se dessa forma. Se na base 10 precisamos de 10 símbolos para representar os números, quantos símbolos precisamos na base 6? Obviamente 6 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Na base 6 escrevemos o número como potências de 6. Então 2561 na base 6 fica dessa maneira. Na base 8 escrevemos o número como potências de 8. Na base 9, escreve-se 2561 desta maneira, e na base 2 escreve-se desta forma. Sim, é muita conta, mas qualquer calculadora científica moderna lhe dará esses resultados diretamente. Duas coisas importantes a salientar. Primeiro, a base define a quantidade de dígitos diferentes que podemos usar. Por exemplo, na base 10, usamos os algoritmos de 0 a 9. Na base 6, de 0 a 5, e na base 2, 0 e 1. Segundo, quanto maior a base, isto é, o número de dígitos que podemos usar, tanto menor será o tamanho do número representado. Note a equivalência entre os dígitos em diferentes bases. Como escreveríamos 2561 na base 10, na base 16, ou seja, potências de 16? Bem, nesse caso 10 símbolos não são suficientes. Quer dizer, vamos de 0 a 9, mas para atingir 16 com dígitos diferentes, precisamos inventar mais 6 símbolos, vamos chamá-los de A, B, C, D e F. Teremos então a equivalência entre os dígitos decimais e hexadecimais, conforme a tabela. Mas será que a base 10, aquela escolhida pela civilização ocidental, é a mais conveniente de todas as bases? Por incrível que pareça, a resposta de muitos matemáticos é não. Podemos especular que se o homem tivesse somente um dedo em cada mão, provavelmente estaríamos usando a base 2. A adoção do sistema decimal nada mais é do que um acidente. Já vimos que em sistemas com bases muito pequenas são inadequados porque possuem grande número de dígitos. E sistemas com bases muito grandes têm a desvantagem de introduzir maior número de símbolos. A base 12 parece ser uma das mais interessantes,
porque apesar de introduzir dois novos símbolos em relação à base 10, tem a vantagem de ser exatamente divisível por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. É fácil dividir um retângulo de 12 partes pela metade, 1/3 e 1/4, enquanto que um retângulo de 10 partes é fácil de dividir apenas pela metade. Isso significa que as frações na base 12 serão muito mais fáceis de manusear. Para demonstrar isso, podemos usar outro exemplo. Se tivermos uma pizza pré-cortada para dividir entre grupos de pessoas, cortar a pizza em 12 fatias nos dará muito mais opções para dividi-la. Podemos ver que para grupos entre 2 e 6 pessoas, uma pizza dividida em 12 fatias nos oferece mais opções do que uma pizza dividida em 10 fatias. Ter mais fatores significa que trabalhar com frações será muito mais fácil na base 12. Enquanto 1/3 na base 10 é um problema, pois 0,333, etc., é uma série infinitamente recorrente, 3, 1/3 na base 12 seria 0,4, pois é 4/12. Embora ainda existam algumas frações infinitas na base 12, como 1/5 e 1/7, usá-la ainda ofereceria uma grande vantagem significativa sobre a base 10, e a nossa vida cotidiana seria simplificada. Os babilônios tentaram combinar as vantagens da base 12 com a base 10 usando a base 60, pois 60, além de ser divisível por 1, 2, 3, 4, 6 e 12, é ainda divisível por 5. Acredita-se que os babilônios arredondaram o número de dias do ano para 360, justamente devido ao uso da base 60. Eles teriam dividido a esfera celeste e todos os círculos em 360 partes iguais chamadas de graus. Depois, eles dividiram cada grau em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos. Também sabemos que os povos antigos mediam o tempo pelas fases da Lua. A cada 29 ou 30 dias há uma nova lua e, consequentemente, um novo mês. O fato é que qualquer inteiro maior que 1 pode ser a base de um sistema de representação de inteiros. E seja por qual razão for, o sistema de números que utilizamos é o sistema decimal. Então, formalizando um pouco, no sistema decimal, a regra geral é dada pela seguinte expressão, onde os índices n, n-1, etc., simplesmente indicam a que expoente o número se refere. Então, por exemplo, 1573 é dessa forma representado, onde temos qualquer número inteiro ou fracionário pode ser representado por essa forma. Para se obter pleno benefício do sistema de representação de inteiros, é importante que os sistemas de medição associados sejam compatíveis com o sistema adotado. O sistema métrico é baseado em múltiplos de 10 e o Sistema Internacional de Unidades, o SI, é usado em ciência e tecnologia, sendo organizado em múltiplos de 1000, ou seja, 10 ao cubo. Um fato bizarro acontece nos Estados Unidos, onde se desenvolve uma grande parte da ciência e tecnologia de nossos dias, pois o país se nega a utilizar o sistema métrico, que é hoje, com essa incompreensível exceção, usado em todo o mundo desenvolvido. Vimos que no sistema binário usa-se a base 2, requerendo-se apenas dois símbolos 0 e 1. Nesse caso, um número binário é dado por essa expressão, em que os termos AN, AN-1, etc., são 0 ou 1. O uso do sistema binário é inadequado para o nosso dia a dia, mas é ideal para o uso em computadores, pois estes só têm dois estados de operação, ligado ou desligado, ou aberto ou fechado, ou sim ou não, ou falso ou verdadeiro, etc. Para converter um número de um sistema para outro, por exemplo, do decimal para o binário, decompomos o número a ser convertido na base do novo sistema. Por exemplo, converter o número 27 decimal em um número binário é feito desta forma. Já converter 10111 binário em decimal é desta maneira. Veja os valores numéricos representados em algumas bases. Finalizando esse módulo e mais a título de curiosidade,
Vale dizer que um número pode ter infinitas casas decimais. Isso é, pode ser tão pequeno ou tão grande quanto nossa imaginação alcançar. Entretanto, as coisas que podem ser medidas e que nos interessam ocupam uma pequena faixa. Por exemplo, o universo tem 14 bilhões de anos e seu tamanho é de cerca de 93 bilhões de anos-luz. Por outro lado, a menor coisa que podemos determinar o tamanho são as partículas quark, que medem essa quantidade de metros. Além disso, devido às limitações de nossa tecnologia, as quantidades físicas não podem, em geral, ser medidas com precisão com mais de 12 casas decimais.